A impressão que fica é que o Tite tem seus dias contados à frente do Flamengo. E impressiona, porque a gente viu a coletiva ali do Tite e ele falou o quê? O Grêmio não jogou bem, o Flamengo foi melhor, mas que o Grêmio ganhou. E aí fica difícil, porque quando o Flamengo joga melhor, perde. Quando joga pior, perde também. E aí o torcedor fica cada vez mais irritado com essa situação. E eu tenho observado na imprensa esportiva falando bastante sobre o confronto do final de semana, que a Copa do Brasil e a Copa Libertadores estão segurando o Tite até o final da temporada. A gente já viu o Flamengo se distanciar e praticamente descartar a possibilidade de brigar por título. Isso porque Palmeiras, Botafogo, Fortaleza já abriram uma vantagem considerável. E agora o Flamengo foca total na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. E a gente fala, se o Flamengo cair em uma destas partidas, a coisa vai ficar feia para o Tite. Provavelmente o treinador deve ser demitido. Eu vou colocar agora na tela para vocês o que a imprensa tem falado sobre isso, o que a galera da ESPN falou sobre este assunto e também o que a galera da Sport TV com o Rizek comentou sobre a situação atual do Flamengo. Só que antes eu peço que deixem aqui o seu gostei, que se inscrevam no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora se liga no que a imprensa tem falado. Lucas e o Luciano funcionando melhor, até teve um indício, ele disse no início, está jogando para jogar, que deve participar ativamente do jogo contra o Penharol em Montevidéu, ficou no Rio treinando, e você pode falar que o 3-2 para o Grêmio não necessariamente foi algo que você olha e fala, deu tudo errado para o Flamengo, hoje o Flamengo não acertou nada. Teve um jogador expulso também, né? Até a expulsão do Carlinhos, eu não gosto muito dessa coisa de falar que a expulsão decide o jogo e tal, mas até a expulsão do Carlinhos foi injusto, era um Flamengo muito superior no primeiro tempo, era um Flamengo que volta melhor no segundo tempo, aí tem uma lambança geral, você pode escolher por ali, tem o Alan, sabe, tem lambança do outro lado do Wesley, tem o Matheus Cunha que não teve um bom jogo, esse erro sistemático dá o gol ali ao Grêmio, faz o gol do Grêmio. E a partir dali, com um homem a menos e com esse gol, coisa de 2 minutos, todo o desenho do jogo muda. Um desenho que era até favorável, o Flamengo jogava melhor, tivesse finalizado melhor no primeiro tempo, teria feito mais gols. Só que tudo isso aí não necessariamente vai entrar em campo. Quem jogou mal não entra em campo, quem jogou bem não entra em campo. O goleiro que falhou não deve ser o titular, não será o titular na quinta-feira. É só o Tite na beira do campo, que é o mesmo personagem. Então você deve carregar muito pouco para o confronto em Montevidéu. São Paulo acho que você carrega mais um pouco. E carrega também uma questão de confiança, que o time titular não funciona. Os pilares que não funcionaram contra o Botafogo, de Luciano e Lucas, também não funcionaram durante a maior parte do tempo hoje, só no iniciozinho ali. O fator casa, que hoje poderia ter servido de alguma coisa também, parece que não tomou conhecimento o Inter ali quando resolveu ser melhor, quando trocou, quando inverteu, quando se posicionou um pouco mais no campo do Botafogo. Oportunidade de compartilhar aqui essa mesa com você, primeira vez, seja super bem-vinda, super bem-vinda. Aí eu te pergunto, vamos lá, nessa linha mesmo, né? Quem fica com mais interrogações? Me parece que realmente é o Zubeldia, né? O Tite, eu acho que ele tem uma interrogação que a gente vai falar daqui a pouco, que se chama Gabigol. Pois é, bom, primeiro, atletas que têm muito respeito pela camisa, né? Então, a energia do Flamengo realmente me chamou muita atenção. Tinha tudo para dar certo, porque é um Grêmio que sofre muito. Sim. Sofre diversas finalizações. A gente vai falar sobre isso também. Inclusive com a mais. Inclusive com a mais, exatamente. Mas ainda assim, o Flamengo não conseguiu ter esse resultado. E para mim, parte muito mais de uma pressão por resultados do que necessariamente sobre as peças que o Tite hoje observou. O Flamengo hoje teve gol do Felipe Tereza. Alguém conhece? Participou da conquista do Mundial Sub-20 lá contra o Olympiacos, Maracanã. Time do Felipe Luiz. Se você pegar o banco de reservas hoje do Flamengo, realmente, quem não é torcedor do Flamengo, né? Acho que até torcedor do Flamengo tem dificuldade para identificar quem é esse aqui, que faz com a posição e tal. O Flamengo escolheu que esse jogo era bem menos importante que tudo. Escolheu. E aí, Jean, tá pior para quem? Para o São Paulo ou para o Flamengo? As dúvidas são maiores para o lado do Zubeldia ou para o lado do Tite? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para todos e bem-vinda, Mari. Obrigada. Também primeiro linha de passe que eu faço com... Não é a sua estreia, mas é o primeiro que fazemos juntos, sim. Então bem-vinda. Cara, eu acho assim, tudo bem, nós estamos fazendo a pergunta com o foco na Libertadores. Estamos fazendo a pergunta olhando para o meio de semana e para o que pode acontecer na competição sul-americana. E aí, primeiro que eu acho que, assim, a partir do momento que as duas equipes resolvem, do Carlinhos, do ponto de vista de rendimento do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo jogou melhor do que o São Paulo, porém, eu acho que a derrota... E aí, estou esquecendo Libertadores, tá? A derrota, ela é muito mais significativa para o Flamengo. Porque o Flamengo, esse negócio de deixar o Campeonato Brasileiro completamente de lado,
ainda mais para um time como o Flamengo, para um clube como o Flamengo, com um elenco como o do Flamengo, eu acho muito discutível. E agora, é o que você falou, o Flamengo está nesse momento a 11 pontos do Botafogo, pode ficar a 8 se vencer o jogo que tem a menos. Está a 8 pontos do Palmeiras, pode ficar a 5 se vencer o jogo que tem a menos. E aí é muito difícil você imaginar Botafogo e Palmeiras, com as atuações que vem tendo, com os jogos que estão fazendo, perderem tantos pontos assim, ambos, para permitir ao Flamengo brigar pelo título brasileiro. Então, não vou dizer que é impossível, mas virou muito improvável o título brasileiro do Flamengo mais uma vez. E por isso, para mim, a derrota de hoje, embora o Flamengo tenha jogado mais do que o São Paulo, a derrota de hoje ela pesa mais para o Flamengo. Não estou olhando para a Libertadores, estou olhando para o Campeonato Brasileiro. Mas, Jean, eu tenho uma dúvida. A partir do momento que o Flamengo, na sexta-feira, escolhe anunciar que ele deixou 12 jogadores no Rio, né? 11 mais um 12 com o Gabriel até 13, porque ele não cita o Gabriel ali na lista. A derrota institucional para mim do Flamengo já vem na sexta-feira, que é quando o Flamengo virou, por conta do que não se faz em campo em outras competições, por conta de falta de competência em outras competições, quinta-feira virou a tábua de salvação de um ano que pode começar a pegar a ladeira abaixo ali, aí vai impactar em Brasileiro, vai impactar em Copa do Brasil, vai impactar naquele fica no fica do Tite, que vai acontecer se ele não passa do Penharol. Eu acho que ali, para mim, a coisa já meio que já tirou todo um peso de uma derrota hoje. Quer dizer que, assim, já houve uma escolha de abrir mão do Brasileiro na hora que você... Eu acho. Olha, esses 12 jogadores aqui, os 11 que começaram jogando, mais o Léo Ortiz e mais o Gabriel que treina hoje, vai ficar à disposição para quinta. Esse é foco total. Só o que interessa aqui essa semana é o jogo do Penharol. Então, eu acho que ali já vem o impacto. Hoje foi muito mais uma esteira que, se você parar para analisar friamente, o cara que pegou o celular agora, olhou aí, 3-2, sabia que ia perder porque era reserva. Então, ele não sabe o que foi o jogo. O jogo foi muito interessante. Então, mas esse é meu ponto. Quando o senhor Lohan, Matheus Gonçalves, primeiro tempo. Então, assim, eu acho que o placar em si, os 3 pontos que não vieram, ele vai impactar menos em uma decisão que ela já veio, sabe, tudo bem. problemática já de sexta-feira. Você está dizendo, o Flamengo abriu mão do título brasileiro quando ele faz a decisão, toma a decisão que tomou. Porém, olhando para o que foi o jogo... Faltava confirmar também. Eu acho que, enfim, o Flamengo teria condições de vencer. De fato, o Flamengo não jogou pior que o Grêmio. Tá? Eu elogiei o Internacional, acho que ao Grêmio não cabem tantos elogios assim pela partida que fez contra um Flamengo que era mais fraco do que o São Paulo, por exemplo, que entrou em campo hoje com o Luciano, com o Lucas e tudo mais. Então, eu acho que cabem muito mais elogios ao Internacional do que ao Grêmio. E por isso, assim, o Flamengo, apesar dessa decisão, dessa escolha, poderia ter vencido e de alguma maneira se mantido, ainda que não como favorito como candidato ao título brasileiro. Acho que... Poderia, de alguma maneira, fazer... Bom, mas é o menos importante dos 3. Claro, né? claro. E acho que, de fato, para o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tinha no começo da temporada, talvez a gente só possa afirmar isso para o Flamengo, né? Por tudo que o Flamengo já ganhou e pelo elenco que o Flamengo tinha no começo da temporada, é verdade que não tem mais, talvez só para o Flamengo vencer apenas a Copa do Brasil seja pouco. Mas... Pega os outros 3, né? Mas nessa comparação, assim... Aí hoje, assim, de qualquer maneira, é uma diferença considerável você ainda poder ser campeão da Copa do Brasil e você não poder mais ser campeão de nada, ainda que eu esteja plenamente de acordo com você em relação ao São Paulo, o atual campeão da Copa do Brasil, a expectativa de título, até pelo que são Flamengo, Botafogo, Palmeiras, o próprio Atlético com o elenco que tem, talvez o a Inter que a gente imaginava, fosse... né? Exato. No começo da temporada a expectativa do São Paulo não fosse tão grande. Mas olha, são discussões que cabem, porque não é uma coisa tão simples de você responder. Claro que se a gente for falar de técnico, aí é muito fácil, apesar dos dedos apontados para o Zubeldia. Hoje tem umas cornetas fortes para o Zubeldia por aí. Depois da Copa do Brasil também não foram poucos, mas em relação a técnico, acho que não cabe muita dúvida que a paulada vai ser muito maior em cima do Tite do que do Zubeldia se os dois caírem no meio de semana. Até porque, por mais que o São Paulo jogue em casa, enfim, é o Botafogo. Então, e o Flamengo seria uma eliminação para o Penharol, depois de uma eliminação para o Olímpia o ano passado. É tudo que se carrega, né? O Flamengo vem de um 2023 que não ganhou nada. E o Flamengo está em um 2024 que, por mais que a gente bata nessa tecla do estar vivo em X competições, no Brasileiro ele parece não querer estar vivo. Na Copa do Brasil depende do que aconteceu, o desdobramento da Libertadores. Na Libertadores ele não conseguiu nem fazer uma vantagem, pelo contrário, ele tem que reverter uma desvantagem em Montevidéu. Então, acho que tudo isso é pesado porque é o primeiro trabalho do técnico que comandou um Brasil numa Copa,
É um elenco que a cada momento tem uma dificuldade, você contrata um lateral de seleção, você contrata um cara de Premier League, a todo momento você tem armas e subsídios ali para virar e falar, não, tá, parece que vai complicar, mas eu estou te dando mais. Você dá mais, você dá mais. Nos outros clubes você tira, você perde, você tem problema. Ainda que o Flamengo tenha muitos problemas com lesão, tudo que vem de lesão tem uma reposição. E o Flamengo, cada reposição... O que o Flamengo não pensa muito é em montagem de elenco, mas reposição para lesão e gastar dinheiro, eles são bons. Isso aí eles fazem rapidinho. Agora, quando você montar, pensar, planejar, e aí você deu um departamento de futebol na mão do Tite. Porque você precisava também, politicamente, chegar num ano de eleição forte. E o Tite tem tamanho para isso. E a coisa parece que não acontece. Você olha para o brasileiro, não está acontecendo. Você olha para a Libertadores, você tem uma possível eliminação. Não é errado falar em possível eliminação na quinta, pelo placar de jogo da ida. Você olha para a Copa do Brasil, você tem desconfiança. Então, de 2023 para 2024, dando tempo de trabalho, dando peça e com muita grana, você tem pouco para contar ainda. Então, por isso que é o que o Jean fala, a paulada é maior. Você vira para o São Paulo, é reconstrução, é o técnico que a CBF tirou, é peça que você perdeu, é dificuldade no mercado, quem você contratou, mas tem um monte de coisa que você pode enumerar para indicar ali que a coisa é mais difícil. Mas eu acho que também pesa muito pouco na análise passional. Eu sei que você falou do pessoal já marretando o Zubeldia, mas muito também você sabe. Da derrota. A derrota de hoje ela faz o tom subir, né? A língua fica mais afiada. Mas se você fizer um balanço, você vai ser eliminado pelo Botafogo na Libertadores. O Botafogo está jogando de bola até aqui, talvez você seja eliminado pelo provável campeão ou provável finalista. Sim. Entendeu? O que acontece é que talvez essa derrota de hoje, pegando só o resultado que o João fala de projeção para o brasileiro, aí pesa também no frio ali dos números. Uma derrota em casa para o Inter, que é alguém que vai ficar no seu cangote agora, fazendo jogos que faltam e tudo mais, você nem pontuando. Só repetindo, o Inter vencendo os 2 jogos que tem... Os 2 jogos tem a menos em relação ao Flamengo, 3 em relação a outros, ele entra no G4. Sim. Ele passa não apenas o São Paulo, mas ele passa também o Flamengo. E hoje é um Inter que joga bem e que enfim, tem essa possibilidade, está numa sequência positiva. Então, falar do Inter ganhar todos os jogos que pareciam um absurdo num determinado momento da temporada, hoje não é tão absurdo assim. Então, o Inter pode, inclusive, tirar os 2 times dos quais a gente está falando do G4. Uma vitória ou um empate, ele já tira o São Paulo. E aí vai pesar tem 2 jogos a menos que o São Paulo, é isso aí. O resultado de hoje. Então, tem muito da régua. A conta, o debate, ele não deu uma resposta exata, né? Eu falei São Paulo, a Mari ponderou para os 2 lados, acho bom. O Jean falou a questão. Não tem uma resposta exata. Acho que tudo envolve o contexto. Como o São Paulo pode vir a ser eliminado, como o Flamengo pode se classificar ou vir a ser eliminado, que vai ser o meio de semana. São Paulo passa pelo Botafogo, a jornada sabe de outro time que joga mais bola. O peso do jogo do brasileiro no próximo final de semana, ele vai lá para baixo, ele vira quase que uma recuperação da batalha do meio de semana. Não, e as construções dos caminhos também levam a crer que o peso vai ser muito maior para o Flamengo, né? Porque, friamente, é exatamente isso, uma eliminação para o Botafogo. A maneira como a eliminação aconteceu para o Atlético Mineiro, que também, início de temporada, entrava ali num top 4, talvez, né, de brigar por títulos. Agora, o Flamengo, ele parte já de uma régua muito alta imposta pela diretoria, então, independentemente do técnico que chega e ganha título, ela vai trocar, talvez, na temporada seguinte. Isso acontece com o Dorival e ela vai sempre subindo essa régua. E aí a construção foi exatamente essa, porque ela parte das questões internas, ela parte, talvez, de um Tite que não tem parte da torcida ao lado dele, ela parte das lesões, de como a diretoria vai muito firme em busca de reforços e sempre colocando a régua lá em cima, como se esse reforço que ela traz de uma Premier League ou, enfim, da América do Sul, ele fosse chegar hoje e amanhã ele já é o substituto perfeito para o cara que machucou. Então, os caminhos traçados, eles realmente levam ao Flamengo que, se a eliminação vem para o Peñarol, você volta várias partidas em que o Flamengo não conseguiu desempenhar. Por isso que eu falo, a energia de hoje que a gente consegue ver nos jovens jogadores, essa energia não apareceu em vários momentos com os titulares do Flamengo. Sim, exatamente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, daqui a pouco a gente vai ouvir o Zubeldia também. Agora, sim, a gente estava falando do meio de semana das críticas em relação ao Tite, né? Muitas são justas, né? Algumas pegam pesado e tal, etc. E para o Zubeldia, hein? Porque o São Paulo vive um... Tudo bem, Rizek? Boa noite para você, para o Eric, para todo mundo que nos acompanha. Acho que é uma rodada que foi impactada pelas equipes da parte de cima da tabela que pouparam seus times, né? Que fizeram um revezamento aí do seu elenco. Talvez a pergunta apropriada é quem tem fôlego para buscar o Botafogo? Nesse momento, eu vejo só o Palmeiras. Tem o Fortaleza, que teve uma vitória importantíssima ontem contra o Bahia, mas passou por oscilações, tem que voltar a ser regular para mostrar esse fôlego. Por enquanto, me parece que só o Palmeiras tem fôlego para buscar. O
Flamengo, por enquanto, não tem. São os times que dependem apenas deles, né? Botafogo e Palmeiras são os únicos times que não precisam torcer por outros tropeços, porque tem um confronto direto. O Palmeiras, que hoje tem uma vitória a menos que o Botafogo, se vence o confronto direto, se iguala em número de vitórias e hoje tem mais saldo que o Botafogo. São os únicos times do campeonato. O Fortaleza se recuperou, vinha num viés de baixo, jogando mal, e ontem deu um sinal assim, ó... Baita vitória, né? Não bobeiem que eu tô aqui. Flamengo que realmente ficou distante aqui. O Flamengo ficou agora a 11 pontos, com um jogo a menos, mais 11 pontos do Botafogo. Eu acho que ao escalar um time inteiramente reserva hoje contra o Grêmio, o Flamengo passou um recado de que as Copas, nesse momento, são mais importantes do que a disputa do título brasileiro. Primeira vez no campeonato. Primeira vez que o Flamengo tira 100% dos titulares. Então, nesse momento, nem no banco. Era tudo da base. Então, hoje. a distância, a forma como o Flamengo encarou esse jogo contra o Grêmio, ainda que tem o Peñarol, mas o Peñarol é só na quinta-feira. Se o Flamengo tivesse, de fato, disputando o título, talvez desse para levar uma turma para o banco e tentar ainda fazer um jogo contra o Grêmio, que não vem bem no campeonato. Você vê que o jogo foi equilibrado mesmo com o Flamengo inteiramente reserva. Então, não é só a distância na tabela que tira o Flamengo da disputa do título. Eu acho que são as escolhas do clube nessa reta final de temporada. Me parece que o Flamengo hoje está apostando mais num milagre contra o Peñarol, lá em Montevidéu, e na Copa do Brasil. Eu estava aqui no domingo passado, o Tite demorou muito, né? Foi só no final do programa que ele foi aparecer depois do empate com o Vasco, muito frustrado. E ele meio que sinalizava que a derrota da semana passada, embora com bom rendimento... Empate, né? Empate, perdão. Obrigado, Eric. Embora com bom rendimento, o Botafogo abriu 8 pontos, poderia ter uma mudança de rota. Aí veio a derrota para o Peñarol e hoje essa decisão de escalar totalmente reservas. E embora tenha vencido, o Grêmio parecia menos entrosado que o time C do Flamengo hoje. O Grêmio tem muita dificuldade, né? O Flamengo dominou a partida na grande parte do jogo, mesmo quando estava contra 11 jogadores, né, com 10 só em campo e 11 do lado do Grêmio. O Grêmio com muita dificuldade de buscar esse entrosamento e o Flamengo tendo liberdade para criar. Um Carlos Alcaraz na primeira etapa livre de marcação. Então, alguns erros muito primários do Grêmio. Isso dá a entender que se o Flamengo tivesse feito um time misto, teria buscado um resultado positivo fora de casa. Não fez. Para o Grêmio, uma excelente vitória, mesmo sem jogar bem, já dá um salto na tabela. Agora, dito tudo isso, Rizek, Botafogo e Palmeiras hoje jogam mais do que o Flamengo na disputa do título brasileiro. São times mais consistentes, mais equilibrados e que apresentam um nível de jogo bem melhor do que o do Flamengo a essa altura da temporada na disputa do Campeonato Brasileiro. Mesmo que o Flamengo conseguisse vencer o Grêmio hoje, eu não sei se o Flamengo ainda teria força para alcançar Botafogo e Palmeiras. Talvez matematicamente você olha para a tabela, tem. Mas na bola, Botafogo e Palmeiras hoje estão alguns passos à frente do Flamengo. E com o Palmeiras só focado em brasileiro, o Flamengo ainda dividido com Copa do Brasil e Libertadores. Lédio Carmona e Ricardinho comentaram a partida que o Sport TV acabou de transmitir. Boa noite, amigos. Bem-vindos ao Troca. Tudo bem, Rizek, Eric, Jéssica. Então, futebol é uma coisa meio maluca, né? Eu tô ouvindo vocês falarem, eu concordo com tudo que vocês falaram. Com tudo, Lédio? Não discordou de nada, nada? Mas eu acho que o ponto principal é o seguinte, o Flamengo, realmente, ele olhou meio com uma certa indiferença pro Brasileirão hoje. Mas o Flamengo jogou melhor que o Grêmio, com time B, C, seja lá que letra fosse, jogou melhor. O Flamengo jogou melhor que o Grêmio. Me impressionou como parecia mais até organizado em campo, com mais entrosamento que o time titular do Grêmio. Mais organizado, mais inspirado, melhor defensivamente, melhor no meio campo, melhor atacando. O Flamengo terminou o jogo, mesmo com 10 jogadores, com 20 finalizações. O Grêmio com 12. Então o Flamengo fez tudo melhor que o Grêmio, mas o Grêmio foi eficaz. Foi o que o próprio Diego Costa falou, o Davi Luiz corroborou. Acabou, o Flamengo perdeu o jogo, o Grêmio ganhou, mas eu acho que fica mais preocupante para o Grêmio, porque o Flamengo já está com uma diferença grande no Brasileiro. Então, se ele conseguir uma sequência agora, ele pode voltar, foi o que o Davi Luiz comentou, mas eu acho que o Grêmio ele tem que olhar. A gente ganhou outro time B, C, D do Flamengo e jogando mal, jogando muito mal, com muito mais sorte do que juízo. O Grêmio, quando finalizou, a bola entrou, principalmente no primeiro e no segundo gol. E mesmo quando o Carlinhos foi expulso, o Flamengo ficou com um jogador a menos, o Flamengo ainda jogava dentro do campo defensivo do Grêmio. Então, enfim, eu acho que não serve como consolo para os rubro-negros. Mas os meninos tiveram atitude, você achou alguns bons jogadores, o Alcaraz teve um bom cartão de visita. Eu acho que é péssimo o resultado para o Flamengo. Agora, em termos de desempenho, o Flamengo foi melhor que o Grêmio, sem dúvida nenhuma. E agora o resultado foi bom para o Grêmio. O desempenho do Grêmio foi ruim. Isso é o futebol. O futebol não explica muita coisa. Vamos discutir a questão da expulsão do Carlinhos. Acho que o Kahneman foi muito malandro na história. Eu acho que teve muita experiência do Kahneman. O assistente acabou chamando. Eu acho que tem muita discussão, tem muito debate nesse lance. Mas o que fica é isso. Acho que o Grêmio tem a comemorar os 3 pontos e tem a lamentar a atuação. E o Flamengo tem a lamentar que não ganhou nenhum ponto, mas
pode dizer. Jogamos com um time B e fizemos um bom jogo. Jogamos melhor que os donos da casa. Há quem diga que o Flamengo jogou melhor hoje com o time C do que contra o Peñarol em casa pela Libertadores. Há quem Com certeza. Diga. Ricardinho, boa noite, bem-vindo ao Troca. Obrigado, Isaac, tudo bem? Você, Jéssica, Eric, tudo tranquilo? Eu acho que o que o Lédio colocou e a gente falou durante a transmissão. Eu acho que o desempenho do Flamengo melhor, resultado ruim, né? Vou encerrar por aqui o nosso conteúdo e espero realmente que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Se você gostou, não se esqueça então de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal. A sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o apoio de vocês. Agora encerramos por aqui. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!